Olá, eu sou o Pereira Lucena, juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Campina Grande, e vou falar sobre as medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente traz a informação de que as medidas são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados. Essa primeira leitura já nos conduz à constatação de que não é necessário uma agressão efetiva ao direito da criança e adolescente para a aplicação de uma medida protetiva, bastando a simples ameaça ou a vulnerabilidade daquele direito. Esse direito ele pode estar sendo ameaçado ou violado por ação ou omissão da sociedade, do Estado, também dos pais ou responsáveis, ou da própria conduta daquela criança e adolescente. O artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente traz os princípios de atuação das medidas de proteção, mas que também são aplicáveis a toda a atuação da Vara da Infância e Juventude e dos sujeitos, dos demais atores da rede de proteção à criança e adolescente. Os princípios dizem, estão aqui enumerados para melhor cognição, o inciso 1 diz que toda criança e adolescente deve ser considerada sujeito de direito e não apenas objeto daquele direito. Eles são, no processamento da criança e do adolescente, os principais atores e devem ser assim considerados. A atuação da infância e juventude deve considerar uma proteção integral e prioritária, seguindo aí o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que a infância e juventude é prioridade absoluta nos termos constitucionais. O inciso 3 traz a responsabilidade primária e solidária do poder público, ou seja, o poder público ele é o primeiro responsável por toda a proteção aos direitos da criança e adolescente, e essa proteção, essa responsabilidade é exercida de forma solidária com os demais atores da rede de proteção. Em tudo, deve ser considerado o interesse superior da criança, porque a atuação da Vara da Infância e Juventude ela não pode considerar interesses outros, como interesses governamentais, interesses políticos, e sim o interesse da criança. Em todos os processos deve ser respeitada a privacidade, o direito à intimidade e à vida privada. Então, por conta também desse princípio, todas as ações, projetos e julgamentos na área da infância e juventude devem preservar a privacidade da criança e do adolescente. Outro princípio é o da intervenção precoce, exigindo o legislador, nesse ponto, de que a atuação da infância e juventude seja a mais rápida possível e que ela não aguarde outras medidas e que ela seja efetivada de forma precoce. Continuando aqui nos princípios de atuação da infância e juventude, temos o da intervenção mínima. O legislador elegeu, nos termos constitucionais, que a família é a casa primeira de todos os direitos da criança e adolescente. E a atuação estatal, nesse universo, deve tentar ser a mínima possível, respeitando, em tudo, critérios de proporcionalidade e atualidade, estando atenta às mudanças sociais, às mudanças no contexto fático, e isso às vezes acontece de forma muito rápida, de forma que a atuação deve ser sempre proporcional e considerar a atualidade. Outro princípio de atuação é a responsabilidade parental, através do que sempre deve ser levado em consideração que é a família, os pais e responsáveis. São os primeiros responsáveis pela proteção dos direitos da criança e adolescente e não podem ser substituídos por responsabilidades outras. A prevalência da família, como já foi dito anteriormente, a família é o núcleo primeiro da defesa dos direitos da criança e adolescente e essa prevalência deve ser respeitada e observada em todas as ações. A obrigatoriedade da informação, isso é um princípio muito interessante, na medida em que a criança, enquanto sujeito de direitos, ele não pode simplesmente ser conduzido ali sem que tenha o direito de ser informado, o que
está acontecendo em seu processo, a razão pela qual foi tomada essa ou aquela decisão, levando em consideração, claro, a capacidade cognitiva, o desenvolvimento intelectual da criança ou do adolescente, para que ele possa interpretar e entender o que está acontecendo na sua vida em decorrência da atuação da infância e juventude. Para que isso seja realizado, é sempre obrigatória a intervenção, a participação e a oitiva das crianças e adolescentes, salvo quando essa oitiva ou a participação não for relevante ao processo ou interessante para a proteção da própria criança. O artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente traz aí as medidas de proteção em espécie, e estão aqui enumeradas para melhor cognição, e elas são o encaminhamento aos pais ou responsáveis a casos em que crianças estão abandonadas ou sendo objeto de agressão por terceiros, e a primeira medida de proteção, a mais usual, é o encaminhamento aos pais ou responsáveis, observando, claro, em tudo, aqueles princípios que foram vistos no item anterior. A orientação, apoio e acompanhamento temporários através de profissionais didáticos, psicólogos, psiquiatras e toda a rede pública de saúde e atenção psicossocial, que pode fazer essa orientação temporária quando o problema que foi detectado carece aí dessa orientação. A matrícula e frequência no ensino fundamental, muitas vezes a gente encontra situações de abandono e evasão escolar, e a medida de proteção adequada é a matrícula e frequência. Lembrando que a aplicação das medidas ela não é unitária, então as medidas podem ser aplicadas sozinhas ou cumulativamente uma e outra. A inclusão em serviços e programas de proteção, e aí toda a rede assistencial da União, dos estados e do município, seja em projetos de formação de renda, sejam em projetos de proteção, como o projeto de proteção a testemunho, o programa PPCAM, a requisição de tratamento médico, quando aquela criança ou adolescente tem uma necessidade de saúde que carece da proteção estatal, e, em derivação a isso, a inclusão em programa para auxílio a alcoólatras e toxicômanos, um fenômeno social importante que tem, obviamente, reflexos na infância e juventude. As medidas de proteção, elas se estendem para a intervenção do Estado na vida das pessoas. Isso se dá, muitas vezes, através do acolhimento institucional, que é a situação na qual o poder público recebe aquela criança adolescente e coloca para que ela fique num abrigo, numa instituição. Lembrando que a denominação orfanato não é mais usual, até porque a grande maioria das crianças e adolescentes acolhidos não são órfãos, né? Isso é um reflexo apenas de um passado em que essas instituições eram mais necessárias. A inclusão no programa de acolhimento também pode se dar através do acolhimento familiar, através de programas e projetos no quais famílias são cadastradas pelo Estado, recebem aí alguns incentivos para que possam, na sua casa, acolher crianças que estão sob medida de proteção. A última medida de proteção que está prevista no artigo 101 é a colocação em família substituta. Lembrando que essa enumeração do artigo 101, ela exerce meio que uma gradação legal, de forma que nós devemos aí preferir as medidas menos invasivas e somente no final, em situações extremas, é que a gente parte para essas medidas de proteção que são uma grande intervenção na família. Falando aqui do acolhimento institucional e da inclusão em programa de acolhimento familiar, essas medidas têm sempre, preferencialmente, elas têm que ser um meio de transição para a reintegração familiar. Elas não têm um caráter absoluto e definitivo. Sempre elas têm um caráter de provisoriedade. A medida de proteção do acolhimento institucional ou familiar, ela nunca terá o caráter de privação da liberdade. Um dos aspectos do acolhimento é que ele é sempre voluntário e que não pode constituir
um encarceramento, e sim uma medida de proteção. Outro aspecto que deve ser observado nas medidas de proteção é a elaboração do PIA, o Plano Individual de Atendimento, que é um trabalho conjunto da rede de atenção psicossocial, através do qual são identificadas aí as condições de vulnerabilidade, as situações em que aquela criança ou adolescente está inserida, e mais do que isso, é traçado um plano, um planejamento de formas, de tratamentos e de serviços que essa criança vai ter acesso para que ela possa aí recuperar a sua dignidade social e se considerar, então, protegida. A colocação em família substituta, ela, quando considerado que não há outros meios de retorno à família, está aí consolidada uma situação de abandono ou vulnerabilidade, então, nesse caso, é elaborado todo um relatório e, constatada essa situação, é encaminhado ao Ministério Público para a destituição do poder familiar, da tutela ou guarda, a depender de cada situação. Nesse ponto, o promotor de justiça ingressa com as medidas judiciais para que aquela criança ou adolescente seja destituída do poder familiar e, a partir daí, seja permitida a colocação dela em família substituta através da adoção. Após a destituição do poder familiar, essas crianças e adolescentes são inseridas no Sistema Nacional de Adoção, o SNA, que é um cadastro nacional mantido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, onde elas ficam ali à disposição para que famílias e pretendentes de todo o país possam ter acesso a esse cadastro para uma aproximação e, no futuro, a colocação em uma família. Lembrando, agora nesse ponto, que o legislador preferiu a expressão colocação em família substituta, dada a natureza de substituição da família biológica por uma outra família. Mas nós que trabalhamos na área da infância e adolescente, sabemos que não é uma família substituta, é a família. O conceito de família vem mudando a partir dos tempos e não há muito essa questão. Família é aquela que acolhe, família é aquela que protege, família é aquela que dá um futuro para uma criança ou adolescente. Então, encerramos aqui esse módulo Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas de proteção. Eu me chamo Perilo Lucena, sou juiz da Infância e Juventude e estou à disposição para outras aulas, para qualquer dúvidas, através dos canais que vão ser informados aqui. Muito obrigado.